Bom dia! Tudo bem com vocês? Mais uma semente que nós vamos colocar no nosso subconsciente para que a nossa vida possa mudar. Não basta pedir, tem que ter essa semente plantado no nosso subconsciente, que é a verdade. A verdade nos liberta. Quando conhecemos a verdade, a nossa vida se torna melhor. E qual que é a verdade? A sabedoria e o entendimento. Se você não entender e não tiver a sabedoria, você vai esforçar com a força do seu braço. Você vai ficar com raiva, você vai ficar triste, porque não vai ter o resultado. Ele é adquirido através do entendimento. Quando você entende algo. Muitas pessoas entendem um Deus mau, um Deus que está esperando a sua morte para te condenar aos seus erros. Deus não é isso. Deus não tem nada a ver com essa mentalidade humana. Deus, ele é justo. Se você ousou fazer o que ele projetou para sua vida, você vai adquirir. Mas se você não quis usar a sua força, a sua capacidade para acrescentar que o reino de Deus se manifesta, você vai se julgar. Ele vai te mostrar o que você deveria ter feito e você mesmo vai rejeitar as suas obras. Não vai ser ele. Ele vai só te mostrar como funciona. Então nós temos o entendimento que Deus é mau. Tem muitas pessoas que ficam tristes porque um ente querido dele morreu. Não, nós só estamos apegados em coisas que não nos pertencem. Porque ele falou lá no início, tudo que nasce vai morrer. A morte é natural na nossa vida. Não tem como nós passar e viver toda a nossa vida sem morrer. O que tem é você aproveitar aquela pessoa que está ao seu lado da melhor maneira possível. Mas o que as pessoas fazem? Ela tem um ente querido perto dela, ela tem o seu marido, ela tem o seu filho, ela envolve com outras coisas, ela envolve em preocupar em ter dinheiro, em ter coisas, e sai comprando, envolve com tantas essas coisas, e não decide viver uma vida de verdade com aquela pessoa que está ao lado. Quando a pessoa parte, ela quer culpar Deus porque tirou aquela pessoa. Mas ela estava perto de você e você não deu nenhuma atenção. Você achou que ela não era digna da sua atenção. Agora ela partiu, chegou o tempo dela. E a pessoa quer ficar com raiva de Deus. Mas o momento de você consertar é agora. Então a sabedoria, o entendimento é a sua força. Deus é aquilo que você pensa. Se você pensa mal, os seus dias vai ser mal, o seu Deus é mal. Se você tem pensamentos bons a respeito daqueles que te perseguem, você vai ter o resultado que você alcançar. Qual que é? Os seus pensamentos. O que conduz o homem é aquilo que ele pensa. Quanto mais estiver ruim, é melhor, porque Deus falou assim: tudo coopera para o bem daquele que ama Cristo. Nada foge aos olhos de Deus. Ele está no controle. Mas aí você começa a falar e pensar um monte de coisa que não tem nada a ver com o que o Criador falou. Aí você não vai colher o que você quer. Certa vez havia um homem que ele estava lutando e o sol se pôs. E ele falou: não, eu preciso que o sol para que eu possa vencer o meu inimigo. E o sol parou e esperou ele vencer. Você acha que você é um aleatório, que você não é digno de nada. Por isso que você não entra na presença de Deus como um filho, você entra como um servo, como um Zé Ninguém, como uma pessoa que não tem valor nenhum aqui na terra, porque você se compara com as pessoas que estão ao seu lado, você se compara com aquelas pessoas que vestem bem, você se compara com a pessoa que parece que é de Deus. Não, você tem que entender que você é a imagem e semelhança de Deus. Ele não disse: aqueles que tiver na minha igreja que ligar vai ser ligado. Não, ele disse: o que você ligar na terra será ligado no céu. O que você ligar será ligado. Se você está precisando de alguma coisa, liga o que você quer.
Veja na sua mente que aquilo vai acontecer. Não falha, porque ele é fiel. Ele não é político para prometer para você na próxima eleição ele vai mudar a sua história, não. Ele já fez tudo para mim e para você. Mas a maior dificuldade são as crenças e pensamentos e ideias que nós temos a respeito do Criador, porque nós somos um vaso cheio de pensamentos de homem, de filosofia. Quando Jesus veio aqui, ele andava como filho. E isso fez do sacerdote querer matar ele. Por quê? Eles acreditavam que para andar com Deus precisava de fazer um sacrifício, precisava de fazer algo para chamar a atenção de Deus. E Jesus veio usando o poder que estava sobre ele. E começou a curar as pessoas, a falar e acontecer. E aí falou com as pessoas, você pode. A sua fé te curou. Aquilo mexeu com o quê? Com o entendimento que eles tinham. E eles, em vez de aprender, falou assim, então, se é tão simples assim, vamos fazer todo mundo e vamos desfrutar na terra. Não, vamos matar ele porque nós precisamos de manter a nossa cultura. Nós precisamos de manter a nossa mentalidade. Nós vamos acabar com esse homem. E aí eles fizeram, mas o terceiro dia ele ressuscitou e aqueles que crê hoje está vivendo, mas aqueles que não crê vai ficar vivendo como se não fosse filho. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você está nessa terra, você tem o poder de perdoar, você tem o poder de amar, você tem o poder de levantar aquela pessoa para que ela possa ver o melhor da vida dela. Mas o que você faz? Você fala, aquela pessoa não presta, ela escolheu isso aí, e começa a falar um monte de coisa que não tem nada a ver com o reino de Deus. Tá na hora que você, hoje, começa a pôr em prática essa ferramenta maravilhosa que é você. Você tem capacidade de orar e o sol parar. Você tem capacidade de falar com Deus a respeito da chuva e ela vir em sua direção. Porque você é a imagem, você é representante do céu. Você não veio para ir para o céu, mas para trazer o céu, a cultura, os valores, os princípios de Deus para essa terra. Então cabe você ter esse entendimento. Não pense que Deus é ruim, que ele está esperando você cair para ele te jogar no inferno. Não, isso aí são coisas de religiosos. Ele disse, eu vim para que tenha vida e tenha em abundância. Você tem vida, como eu tenho vida. Falar a vida, viver a vida dentro de você. Quando não der certo, diz assim, quanto mais pior ficar, vai ser melhor. Por quê? Porque eu sei que o meu Deus está no controle. Ele é o meu Senhor. Então, acorda para a vida. Eu aprendi uma frase ontem e eu vou passar para vocês. O rico sacrifica o seu presente para desfrutar no futuro. O pobre sacrifica o seu futuro para viver no presente. Quem que você está sendo agora? Acorda. Porque você nasceu para viver o melhor. Você é tudo aquilo que você plantar no seu subconsciente. A sua vida está no seu pensamento. Ela não está nas coisas, mas como você pensa e age. Tamo junto, até depois do fim.